Olá pessoal, aqui é o professor Clóvis e em poucos minutinhos eu quero falar para vocês dessa situação que está ocorrendo entre judeus e palestinos. É verdade, né? Uma confusão tremenda onde centenas de pessoas perderam a vida, pessoas inocentes. E iremos falar aqui a respeito da origem dessa confusão toda, essa origem histórica. Eu vou falar de uma forma muito simples e também não vou tomar muito tempo. Então, abrindo mão de qualquer ideologia, seja de extrema esquerda, seja de extrema direita, que é totalmente perniciosa e prejudicial ao nosso entendimento, nós iremos fazer aqui uma exposição dessa história baseada em fatos verídicos, tá bom? Sem ideologia nenhuma, porque tanto a extrema esquerda, que quer a morte de judeus, como a extrema direita, que deseja a morte aí de palestinos, estão equivocadas e não fazem bem nenhum à humanidade. Muitas pessoas inocentes dos dois lados, seja de palestinos, seja de judeus, estão sofrendo muito nesse exato momento, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é a história, o nascimento do Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado patriarcal, ou seja, ele nasceu devido à origem de um patriarca. E você vai encontrar o melhor lugar, a história de Israel, na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, Deus, ele chama Abraão, que se chamava Abrão na época, e promete levar ele para uma terra prometida. Abrão, ele era casado com a Sarai, que depois se torna Sara, e terá dois filhos, que será Isaque e Ismael. Ismael nasce primeiro, fruto do seu relacionamento com a escrava Agar, uma escrava egípcia, com consentimento da sua própria esposa. E aí nasce então Ismael, que é o pai das nações árabes. Posteriormente nasce Isaque, filho de Sarai, que passa a se chamar Sara, e Isaque será então o pai dos judeus, pai do povo israelita. Isaque terá dois filhos, Esaú e Jacó terá depois outros filhos que irão formar as 12 tribos de Israel. São 12 filhos que ele possui, sendo que uma das tribos, a tribo de José, será dividida entre os seus dois filhos, Efraim e Manassés, ou seja, os dois netos de Jacó. E aqui você pode olhar no mapa todas as tribos de Israel, e aqui no cantinho onde você está vendo aí os filisteus, onde eu estou passando aqui o cursor, é aqui a atual Palestina, por isso que Palestina surge desse termo Filistínia ou filisteus, tá bom? Aqui é o reino de, é as tribos de Israel, ainda não é o reino de Davi, mas neste mapa aqui, que eu já estou apresentando para vocês, é onde está a origem do reino de Israel estabelecido no período de Saul e de Davi. O rei Davi, ele vai conquistar essa parte dos filisteus e será incorporado então ao reino de Israel. Então Israel foi um estado com as suas próprias leis, com os seus próprios estatutos, e ocorrerá diásporas, ou seja, o povo de Israel será vencido em decorrer da sua história pelos babilônios, eles serão aí dispersos no reino da Babilônia. Depois haverá outra dispersação mais, dizer assim, um pouco mais adiante daquele período, que será a dispersação por meio do povo romano. Então, nessa dispersação romana, os judeus serão espalhados por toda a Ásia, África e Europa. Então, a partir desse momento, o reino de Israel é praticamente quebrado e posteriormente será aí uma terra devastada por vários reinos. Os principais causadores de toda a miséria do Estado de Israel, eu poderia colocar aqui como o reino otomano, que deixou a Deus dará aquela terra e o povo ficou na extrema miséria e pobreza, tanto os judeus que lá viviam como os árabes também. Mas posteriormente, quando surge então a reconstrução do Estado de Israel, esse pensamento sionista de criar um Estado de Israel, isso vai surgir lá na década de 20, quando o Império Britânico dominava aquela região. E posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, é então decretada a criação do Estado de Israel,
ficando a maior porcentagem de terra para o povo judeu e uma porcentagem de terra para o povo árabe. E isso não agradou os árabes. Eles então se levantaram em uma guerra contra Israel, a primeira guerra naquela região, agora com o Estado declarado. E aí, a partir desse momento, o Estado de Israel e a Palestina encontram-se em conflitos, tá bom? Os povos árabes que circunvizinham aqui Israel são a favor da Palestina e a Palestina reivindica o seu Estado. Só que o problema é que eles estão reivindicando através de atos terroristas. E o Hamas, ele não representa toda a comunidade palestina. O Hamas é um braço político, é um partido político, por se dizer, e tem o seu braço militar, que é o Hamas, que utiliza de atos terroristas para reivindicar os seus direitos. Então, não é o caminho os atos terroristas, o caminho é a política, querendo ou não, é o caminho mais seguro, e através desses ataques que ocorreram ontem, provavelmente esse caminho vai ficar mais distante, porque Israel estava se aproximando de países árabes, a Arábia Saudita, por exemplo, e aí culminou nessa ofensiva palestina contra Israel. Então, o grande problema aqui é a falta de diálogo, é a falta de políticas para definir de uma vez por todas o bem para todos os povos ali, seja palestinos, seja para os judeus. Então essa guerra, ela só vai ter fim quando os dois povos, com as suas lideranças ali representativas, se assentarem e tomarem uma decisão política de definir o bem para os seus povos. Joia? Fica aí a dica.